histórias, negócios e conquistas. Este que é o seu espaço para a exposição daquilo que é o seu talento, daquilo que é a sua história, daquilo que é o seu saber fazer. Agora vamos passar para o FEMA, onde fomos buscar uma senhora que mostrou que, olha, ela é capaz, arregaçou as mangas e foi atrás. Abriu um restaurante e hoje faz comida típica no FEMA. Falo-vos da dona Graciete Macuacua. Acompanhe na primeira pessoa. Graciete Macuacua passa a sua maior parte do tempo aqui na FEMA, confeccionando as suas deliciosas refeições que têm a particularidade de serem tipicamente moçambicanas. Com muita persistência e determinação, consegue satisfazer os tantos expositores, artesãos e clientes que aqui frequentam. Não foi fácil, principalmente porque nem eu nem a Anabela temos background nesta área, temos conhecimento nesta área. A Anabela é médica veterinária, eu sou professora de profissão, então tivemos realmente que começar lá de baixo. Como é que começamos? Vendo aquilo que sobrava, entre aspas, em casa. Portanto, ela pegou algumas panelas que tinha, eu peguei algumas coisas tivemos que comprar, naturalmente, louça, pratos, isso tivemos que comprar. Mas fomos pegando aquilo que tínhamos em casa e juntamos. Foi por isso que começamos pelo takeaway. E com o dinheiro de takeaway, abrir o restaurante. E não só. O takeaway permitiu dar-nos alguma visibilidade e a partir daí abrirmos o restaurante. Quando começamos estávamos na CUP e depois surgiu a oportunidade de virmos para aqui. Concorremos e ganhamos o concurso para ocupar, eram 2 módulos do restaurante, então ganhamos o concurso para ocupar um dos módulos do restaurante e foi assim que viemos para aqui. Não foi fácil. Como eu disse, não era usual ter comida nacional no restaurante. Então algumas pessoas vinham e olhavam para o nosso menu, nhangana. Eu não vou pagar uma nhangana, eu não pago uma nhangana, se eu como em casa, a minha mãe faz. Mas com o tempo, essa atitude mudou. Então, vinha gente de Nampula, ou, epa, aqui tem chicoa, venha comer chicoa, aqui tem todo prato de coisa da Zambésia, venha comer e não sei o quê. E foi aí que fomos crescendo. Este ano completamos 10 anos. Tivemos que tomar uma decisão. Quando começamos com takeaway, ainda continuamos mantendo os nossos trabalhos, mas quando evoluímos para o restaurante já não estava a dar certo. Costumam dizer que o olho do dono engorda o gato, não é? E uma de nós teve que ficar a tempo inteiro. E eu fiquei a tempo inteiro, a Anabela continua a trabalhar. Mas eu gosto de ensinar e uma das coisas que havemos de fazer no futuro talvez é isso, ensinar a preparar uma boa matapa e abrir a nossa escola de culinária. Saber ser e saber estar é crucial neste tipo de negócio. A procura é cada vez mais crescente, visto que o menu é cuidadosa e sabiamente preparado para marcar todos os que se fazem a este restaurante, que tem a graça de estar rodeado de arte e beleza, que oferecem outro ar aos olhos de quem vai saboreando cada prato típico da casa. Começamos pelo takeaway e depois fomos evoluindo e acabamos abrindo o restaurante. Naturalmente que nós já fazíamos algumas comidas em casa e as pessoas gostavam e dissemos por que não. Principalmente porque em Maputo, eu atrevo-me até a dizer em Moçambique, dificilmente encontrarias restaurantes com comida típica moçambicana. Então as pessoas vinham por aqui, ou gente amiga quer comer no restaurante, você tem que preparar a matapa em casa, preparar a comida em casa, porque caso contrário não tem um sítio para onde levar onde possa comer comida típica. E eu acho que um pouco de atrevimento não faz mal, um pouco de ousadia, porque é um provérbio, sei lá, antigo, eu vou dizer, quem não arrisca não pedis, mas é preciso arriscar.
Eu lembro-me que quando eu deixei de trabalhar e vim para aqui a tempo inteiro, a maior parte das pessoas disse que eu não estava boa de cabeça, que aquilo não fazia sentido. Como é que eu estava a trocar uma coisa segura por algo que eu nem tinha certeza? Mas eu disse, bom, eu acredito no trabalho que eu estou a fazer. E eu acho que Graciana tem pernas para andar e tem pernas para fazer sucesso neste país, fazer diferença. Para um jovem que começou como balconista da Primavera em tempos, para hoje conseguir abrir a sua própria empresa de catering, serviços de catering, por assim dizer, falo-vos de Evaristo Lias, este jovem batalhador. Hoje tem alguns trabalhadores e consegue gerir o seu próprio negócio. Acompanhe e inspire-se. A arte e o turismo são inseparáveis e promovem a imagem do país além fronteiras. Por isso mesmo, Evaristo não mede esforços para não apenas criar boa impressão em cada novo cliente, mas, acima de tudo, preservar a boa imagem que a Pátria Amada conquistou ao longo dos anos. Comecei a trabalhar numa das com 16 anos, uma das pastelarias aqui na cidade de Maputo, acho que muita gente conheceu, a Pastelaria Primavera, onde exerci as funções de conferente. Foi neste contexto que iniciou a minha carreira profissional. Trabalhei nesta empresa durante muitos anos, 11 por aí. Recebi um convite de uma outra empresa que estava a iniciar as suas atividades também na mesma área e decidi abraçar. Trabalhei nessa outra empresa um período por aí 7 anos e há 5 anos atrás decidi criar a minha. Já trazia uma longa bagagem, já tinha experiência suficiente e avancei com isso. O que me motivou a levar em frente o meu próprio negócio foi que eu já tinha adquirido experiência suficiente. 11 anos não é pouco, e mais 7 numa outra. Eu acabei compreendendo que já tinha experiência suficiente para avançar com os meus próprios meios. Eu iniciei sem dinheiro, fui batendo portas, fui efetuando empréstimos, muitas vezes com agiotas. Alguns amigos meus que acreditavam também que era possível a empresa crescer, foram me apoiando até um certo tempo, ou seja, até um certo período. Quando sentamos e notamos que já havia condições para avançar, avançamos. Mas começamos mesmo o negócio sem dinheiro, procuramos a banca, fizemos o projeto, fizemos o plano de negócio, fomos procurar parceiros no mercado, não conseguimos, fomos procurar a banca, também não nos ajudou e pronto, decidimos avançar com meios próprios. Não basta apenas uma boa exposição. Há que combinar boas estratégias de venda que passam por uma boa pesquisa do mercado nacional e internacional, como já referimos no programa passado. Para quem queira se aventurar para o catering, o nosso entrevistado deixa umas dicas. Primeiro, tem a ver com recursos humanos. A maior parte das formações obtidas em Moçambique não são necessariamente enquadradas com aquilo que é a nossa realidade, e isso muitas vezes cria desnível a nível de produção, quer no confeccionamento, quer na digestão de informação. Dizes para um funcionário, tem que ser feito isso, ele vai traduzir a mesma coisa de uma outra maneira. Em primeiro lugar, a mensagem que eu queria deixar para esses pequenos empreendedores é que tenham coragem, é que tenham muita paciência e que
se firmem e foquem mais nos objetivos que querem alcançar. E isso tudo só se consegue mesmo com muito sacrifício, muita coragem, muita entrega e muita honestidade. Muita honestidade. Para um jovem que sempre esteve envolvido com a área de entretenimento, vê-se hoje envolvido com catering e serviços. Ele tem um restaurante na feira de Maputo e serve comida típica da Zambésia, que é a sua terra natal. Acompanhe a história do jovem Alexandre da Graça, que é conhecido como promotor, mas também como dono de um restaurante conceituado. Marlex, o coqueiro, comida zambesiana, fazem parte da veia empreendedora de Alexandre da Graça, que há 10 anos atrás se aventurou no mundo de negócios organizando eventos. Eu e o meu melhor amigo vimos a necessidade na altura de fazer algo diferente. Nós já acolhíamos os nossos irmãos mais velhos, ouvíamos falar muito de matinés dançantes e faltava isso em 2006, finais de 2007, cá em Maputo. Havia muito e era muito perigoso, entre aspas, por causa da distância, que era na barragem. E tinha um tempo limite. Começava às 15, 20 horas, pontualmente já fechava. E era naquele período em que a pessoa estava ainda mais à vontade, queria ainda mais um bocadinho. Só de pensar que tinha que percorrer toda esta distância até lá, depois voltar por esse pouco tempo, juntamos e decidimos fazer uma coisa diferente. Por que não uma matiné dançante na cidade ou então arredores menos distante que a barragem? Falamos com alguns amigos que já estavam ligados nessa área e que na altura, por exemplo, tinham um estabelecimento que dava acesso a esse tipo de cenário, né? Então foi então que fizemos, no meio de 2007, as matinés dançantes na Matola. Foram durante 2 anos em cheio e o contrato acabou. Abriram-nos a porta aqui na cidade, né? Também num espaço muito conhecido, e fizemos mais 3 anos. A necessidade das matinés dançantes para outro tipo de entretenimento foram aumentando. Deixamos de fazer só matinés dançantes, como festas noturnas e eventos como espetáculos. Chegamos ao ponto de fazer quintas, sextas, sábados e domingos, em termos de logísticas de festas e eventos, até 2012. Os primeiros investimentos não foram muito altos, dada a procura na altura por entretenimento no segmento médio e alto de clientes. Matinais dançantes e festas noturnas foram o ponto de partida. Portanto, durante um período, quando surgiu a Marlex, até, digamos que estamos a falar de finais de 2006, até engrenar-me no primeiro trabalho que tive fora da área dos eventos, foi sim a minha fonte de rendimento, os eventos. Depois reconciliei o trabalho em que estava, fiz isso em 3 trabalhos diferentes com os eventos também, até que tive o coqueiro à frente. Foi então que pus as coisas na balança. Já estava a ser um bocadinho para mim cansativo saber fazer a gestão das 2 coisas, dos eventos, e se eu quisesse dar continuidade ao que a minha falecida mãe pediu, que era segurar isso com as 2 mãos, e eu estando aqui presente a tempo inteiro, era um bocadinho complicado estar nos eventos direto para aqui. Então foi então quando decidimos, e foi uma das causas principais, para dar uma pausa nos eventos e dar seguimento a esta área do catering, da restauração em diante. O foco do nosso entrevistado hoje é mais no seu restaurante, onde, unindo a experiência que traz na organização de eventos, traz para esta casa de pastos renomados artistas da praça para agradar os seus fiéis clientes. Foi quando em 2008, outubro, depois de uma reunião e de certos aspectos, a minha mãe entrega-me as chaves e diz:
a partir de agora, tu pegas o comboio e mantém a tradição da casa. Foi a única coisa que ela pediu. 21 de outubro deste ano, faço sob minha gerência 10 anos à frente deste restaurante. Tenho um irmão, chefe internacional da cozinha, Carlos Graça. Ele fez o curso em Portugal, depois foi fazer o aperfeiçoamento em Macau, ou então que veio aqui para trabalhar em diversos hotéis de Maputo e não só, Moçambique no geral. Então, com isso quer dizer que o coqueiro e o superchef, neste caso é a empresa dele, muitas vezes se unem para fazerem o que o cliente pede. Isso é, o catering é personalizado, não falo só de eventos, falamos de casamentos, batizados, festas e por aí em diante. Do ano passado para cá já tivemos em 3 festivais, também não vou mencionar aqui, tivemos um que vai dar que falar, vai ser sempre em dezembro, que é o MMM, foi no Franco Moçambicano, foi em dezembro. Tivemos agora no Festival Asgo, não é? Também foi super bom e provavelmente estamos a fazer uma negociação para fazer o Bushfire, para além de espetáculo, para organizar um festival de catering de países ao redor, Botswana, Namíbia, Moçambique, própria Suazilândia, África do Sul. E se tudo correr bem, também estaremos lá a representar Moçambique com a nossa comida típica tradicional. A crise económica não parece afetar diretamente ao nosso entrevistado, na medida em que tem como estratégia em particular na área da restauração, personalizar o serviço e fidelizar cada cliente. Nós somos tipicamente zambianos. 85 a 90% dos pratos são da Zambésia. Os outros 10 ou 15 são variados, internacionais, isto é, para dar um bocadinho de mistura e um pouco mais no menu, né? Relativamente aos clientes. É a base do coco, praticamente os nossos condimentos na comida. Falamos do frango à zambiana, não é? Falamos da mucapata, falamos do feijão nhemba com coco e camarão, falamos do caril de quiabo com coco e camarão. A matapa daqui de Maputo nós fazemos como muquane na Zambésia, exato, é diferente porque entra o coco, não é com caranguejo, é sim com camarão e mais alguns segredinhos que lá tem. Temos o puro caril de camarão com coco, temos o caril de caranguejo com coco, temos um bom caranguejo grelhado, temos um combo de mariscos, entram 4 a 5 mariscos. Eu digo 4 a 5 porque normalmente quando calha, por causa da época, entra o 5º marisco, que é as amêijoas, mas normalmente o combo é o peixe, as lulas, o caranguejo e o camarão, sempre grelhado e com leite de coco. E porque o programa de hoje retratamos catering e eventos, tínhamos que buscar alguém que pode nos inspirar, que pode nos ensinar, uma mãe para todos nós. Quem que não conhece a Folha Verde? Quem que nunca sonhou em ter um evento lá? Quem sabe até casar-se na Folha Verde? Falo-vos da Esperança Mangazi, que começou com um hobby e hoje tem uma empresa de eventos que é conhecida por todos nós. Vamos beber daquilo que é o ensinamento da nossa Esperança Mangazi. Desde os 12 anos de idade, que Esperança luta pela sobrevivência para cuidar dos sobrinhos e de si mesma. O mercado diamantino no bairro do Xamanculo foi a sua porta de entrada no mundo de negócios, que recorda com um misto de alegria e tristeza. Alegria pelas conquistas, tristeza pelo mais difícil momento que já passou na sua vida. Aos 12 anos, a minha irmã mais velha enviuvou. Eu vivia com a minha mãe nessa época. Aos 12 anos, a minha irmã mais velha enviuvou
E a minha mãe viu a necessidade de me mandar para a casa dela para lhe fazer companhia, com 2 crianças que ela tinha. E sendo ela doméstica, estava muito difícil a sua vida. É nessa altura que eu passo a morar no Xamanculo, onde ela já residia. Ela conseguiu uma vaga no emprego do falecido marido, que era na universidade, na Faculdade de Medicina, da Universidade de Eduardo Mondlane. Colocaram como servente lá, mas ela não estava satisfeita nessa condição, decidiu começar a estudar em enfermagem. E alguém tinha que tomar conta das crianças. Ela não tinha meios, na altura não havia babás, e mesmo que as houvesse, ela não tinha meios para pagar. Daí que a minha mãe me envia para viver com ela. É aí onde eu começo a aprender a ser mulher, muito precocemente. Eu tinha apenas 12 anos. Quando comecei a assumir as lides da casa, eu confesso que passei momentos extremamente difíceis. Pode imaginar uma situação destas, em que os meios de autossustento teriam que vir de alguma maneira. Os produtos da minha mãe, da machamba da minha mãe, eram enviados através de autocarros, não é, para a cidade onde eu ia receber, para ir vender no mercado diamantino, para conseguir comida em casa, para conseguir dinheiro para ir à escola, para conseguir dinheiro para mandar as crianças para a creche. O salário que a minha irmã recebia como servente, como pode imaginar, não dava para muita coisa. E eu aprendi. É aí, acredito que foi aí onde surgiu, onde cresceu a veia de tentar fazer alguma coisa para fazer face à vida. A Folha Verde foi formalmente registada em 2003, operando já desde 1998 de forma informal. Tudo iniciou com o plantio e multiplicação de várias plantas no quintal, inicialmente para ofertar e presentear os amigos. O meu marido, depois que nos casamos, se preocupou em arranjar um terreno para a nossa futura casa, aqueles planos próprios dos jovens, pensar no amanhã. Então, um dia desses me levou para aqui, para me mostrar o terreno. Nessa altura, o meu marido estava em funções de Estado, portanto, ele não tinha tempo para cuidar desses assuntos. Foi quando viemos ver o terreno e calhou na altura em que o meu sogro estava a reformar. Ele trabalhava na Spanos Gráfica na altura e essa coisa de reforma, quando a pessoa reforma, começa a perder vontade de viver e o meu marido não queria isso para o pai. É nessa altura que de facto transfiro as plantas para aqui e passo a ganhar maior espaço para a multiplicação. E aí já começou a animar. Começou a animar, porque de cada vez que olhava, via que a produção estava a crescer e, como disse, não foi de imediato esta coisa de vender, mas a vontade de vender já começou a crescer quando vi que tinha muita produção. Comecei com três trabalhadores, sim, hoje tenho 114. Eu comecei a moldar as primeiras plantas por volta de ano 2000, mais ou menos. Como disse, eu casei-me em 89, levei o tempo que levei para me organizar e pensar. Esta coisa de começar a moldar as plantas começou mais ou menos por alturas de ano 2000. Até hoje.
A Facim foi o seu primeiro palco, onde as suas decorações foram aliciando e cativando cada vez mais crescente número de clientes, desde individualidades até as empresas. O primeiro sítio onde eu ornamentei foi na Facim, quando ainda era aqui na Baía. Na Facim eu ia lá decorar os pavilhões. E começaram a surgir solicitações de pessoas individuais, donas de casa, porque queriam semanalmente ter um arranjo, empresas que queriam fornecimento semanal de arranjos de flores frescas, colhidas aqui mesmo. Eu produzia antúrios na altura. E veja que o antúrio é uma flor que dura muito tempo, sobretudo quando ela é arrancada de fresco. Então eu conseguia fazer estas ornamentações e conseguia dinheiro para sustentar, para ajudar a sustentar a família e também a suportar os estudos. E passei a ganhar gosto porque as noivas começaram a procurar-me por causa das flores, por causa das plantas, a perguntar se eu não podia organizar os seus casamentos. E lembro-me que o primeiro casamento também foi na Facim, um casamento para 1.500 pessoas. Eu fui lá ornamentar a parte das plantas, a parte do jardim. Os convidados gostaram tanto que o meu telefone já não parava de tocar. A nossa entrevistada, visivelmente emocionada em quase toda a conversa com a reportagem de histórias, negócios e conquistas, fez menção do mercado diamantino, assim como da maneira como as vendedeiras mais velhas tanto a ajudaram e sempre que pode, ajuda o próximo. E sinto que é muito importante ajuda o outro, aquele que mais... Como pode depreender, estávamos todos a vender no mercado, significa que todos nós tínhamos necessidades, mas elas assumiram que eu necessitava mais do que elas. Eu não me vou esquecer nunca dessa fase da minha vida. Hoje estou numa situação estável e sempre que eu posso, sempre que posso ajudar aquele que não tem nada, eu faço. Em retribuição daquilo que aconteceu na minha vida. Cada um dos nossos convidados resume aquilo que conquistou em pouquíssimas palavras. E dessas pouquíssimas palavras, nós fazemos delas dicas de sucesso. Dicas essas que tu, caro telespectador, podes seguir, podes ter um foco através dela, até determinação. Ouça as dicas de sucesso dos nossos convidados. Humildade, batalha, persistência são os segredos para o sucesso. Temos que ser humildes, temos que saber que não precisamos de pisar ninguém para alcançar os nossos objetivos. Precisamos é de trabalhar e ter fé em nós próprios. Antes de mais, temos que confiar em nós próprios, acreditarmos no potencial que dorme dentro de nós. Chegado este momento, resta-me apenas agradecer em meu nome e da minha equipe. Vemo-nos daqui a 8 dias. Até lá, fique bem. Mas entre em contato conosco nas nossas redes sociais, através do Instagram e do Facebook. Dê-nos os vossos conselhos, as vossas dicas, quiçá a sua história de vida. Até lá, fique bem.